Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. A paz do Senhor, queridos, povo da IMO 42, meu amigo, pastor Marcos Silvestre, é uma alegria poder estar aqui e compartilhar uma palavra para o coração de todos vocês, nesses momentos que vivemos hoje de distanciamento, em que mais do que nunca a gente precisa cada dia ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Hoje é dia 18 de abril de 2020 e eu estou aqui na IMO 42 para trazer uma palavra para vocês. Aqui no livro de Juízes, capítulo 7, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Horebe, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber água. Queridos, eu sei que essa palavra, o povo aqui não vivia a mesma dificuldade que vivemos hoje. De viver uma dificuldade um pouco diferente em relação ao contexto que a gente lê aqui de Gideão, em relação aos midianitas e toda a opressão que eles sofriam. De repente, a opressão que a gente sofre hoje, ela é muito mais até psicológica em relação a toda a incerteza que a gente tem daquilo que a gente está vivendo nos dias atuais. Pois o que a gente vive hoje não está no nosso controle em resolver. Como também aquele momento ali de dificuldade, eles também viviam algo parecido. E o que eu quero te chamar a atenção para esse contexto atual, em relação a essa palavra aqui, é a distração. Se preocupe hoje com as distrações, que podem levar você a perder algo muito importante. Aqui, Deus apresenta para Gideão uma visão, um propósito e uma direção. E tudo isso está sendo colocado diante de Gideão, e ele tem com ele muitas pessoas que provavelmente não tinham o mesmo foco que Deus precisava que tivesse. Então Deus cria uma estratégia. Aos olhos humanos parece que Deus está fazendo algo para desfavorecer Gideão. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Deus nunca precisou estar em vantagem para que o milagre acontecesse. E aqui, mais uma vez, Deus faz com que o nome dele seja glorificado. Porque havia uma preocupação em Deus em relação à quantidade de pessoas, e ele deixa claro aqui no texto. Mas hoje, nós também vivemos uma situação um pouco parecida. Embora
o inimigo hoje que nós lutamos contra ele seja bem pequeno, como um vírus, né? Que a gente não pode enxergar, não sabe onde ele está. Aqui o contexto era de um povo inimigo, onde eles sabiam onde estavam e como eles teriam que lutar. Mas Deus muda toda uma estratégia de guerra e leva 300 homens somente, 301 é claro, porque a gente não pode deixar Gideão de fora aqui. Mas Deus muda todo um contexto. Para quê? Para provar para aquela geração que o Deus que eles serviam era suficiente para mudar todo aquele quadro. E eles vencem a batalha somente com 301 homens, com toda uma estratégia de Deus, né? Você já conhece o contexto dessa história. Eles não vão para aquela guerra com armas, eles vão somente com lampião, com chofar e com cântaro nas mãos. E Deus potencializa a ação de todos esses instrumentos na mão daqueles homens, diante dos midianitas. E Deus traz a vitória sobre o seu povo. Então não se distraia com as notícias que você recebe, com as informações que você recebe. Nesse momento também aqui, eles eram a minoria, humanamente a vantagem aqui era dos midianitas, como também hoje o momento que a gente vive. Então, não se distraia com tudo isso, porque a distração pode levar você a perder a visão, pode levar você a atrapalhar o propósito e se perder na direção. Então, mantenha o foco naquilo para o que Deus te chamou. E Deus ele fez promessas à sua igreja, assim como ele prometeu para Gideão aqui. Ele estava malhando trigo no lagar. Não era algo comum fazer isso, mas ele estava fazendo isso simplesmente por conta de uma palavra que a gente também tem sido chamado a atenção para ela: prudência. De repente, na nossa visão, Gideão está com medo, mas ele usou simplesmente uma estratégia. E ele usa uma estratégia diferente. Malhar o trigo é a céu aberto, mas ele estava malhando o trigo dentro do lagar, que era um lugar separado para você preparar o suco de uva. Então não vejo medo em Gideão, eu vejo um propósito de Deus sendo cumprido. E ele estava preocupado em não perder aquilo que sempre vinha os midianitas e estragavam, que era a colheita do povo. Então ele estava de uma forma prudente. E Deus encontra ele nessa circunstância e ainda encoraja ele e chama ele de homem valente. Então você é um valente do Senhor. Então não deixe que toda essa circunstância ela atrapalhe você emocionalmente e faça você perder a visão, o propósito e a direção. Porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou na sua vida, na vida da igreja, na IMO 42. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouco para o teu coração com essa palavra, para que você recobre os seus ânimos e não perca a sua esperança no Senhor. Aquele que fez lá atrás com Gideão e com todo aquele povo, Ele também é poderoso para fazer hoje. Tudo isso vai passar e nós precisamos aprender que tudo isso está no controle do Senhor, assim como estava lá. De repente hoje nós nos sentimos impotentes. Provavelmente também foi o que Gideão sentiu em algum momento. Mas deixa eu te dizer, Deus é conosco, então a gente não precisa temer. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.